Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Carta aberta ao mundo do futebol português. Este é o título do artigo de opinião que António de Noronha Bragança assina hoje em observador.pt. É o convidado do colunista do dia aqui na Rádio Observador, sendo que este artigo é uma mensagem que se dirige a quem se propõe a liderar a Federação Portuguesa de Futebol e também a quem se propõe a liderar a Liga Portugal. Na FPF, Nuno Lobo e Pedro Proença são os candidatos. Para a Liga Portugal ainda se estão a preparar candidaturas, mas António Noronha Bragança já tem algumas propostas para as figuras que se seguem na liderança do futebol português. Muito boa tarde, António. Um dos principais pontos que detalha é a necessidade de aproximar os adeptos do futebol, com, neste caso, melhores horários, com preços mais justos. Este de facto é um problema do futebol de hoje em dia? Boa tarde, Miguel. Miguel, de facto, isto para qualquer amante do futebol, isto tem sido uma luta constante. Horários de futebol das 9 da noite e preços abusivos tem sido um grande problema. E, de facto, o futebol sem adeptos perde a sua graça e deixa de ser o espetáculo que devia ser. Mas há de facto um problema com horários. Temos visto nas últimas temporadas adaptação já feita por parte da Liga, jogos a começar por volta do 12:30, também jogos às 9 da noite cada vez mais raros, maioritariamente a começarem às 8:30 no horário máximo, mas certo, vão acontecendo algumas exceções. Isto é de facto um problema que afasta as pessoas da modalidade, ou pelo menos dos estádios? Miguel, na minha opinião é porque, de facto, se pensarmos em pessoas que têm famílias e têm filhos e crianças, é muito diferente vermos um jogo às 2 da tarde ou às 3 da tarde, como acontece na Premier League, na Bundesliga, e em Portugal, com a meteorologia que nós temos, com as condições que temos. Não aproveitar isso parece-me que afasta os adeptos, não cria um ambiente favorável ao próprio espetáculo. E no fim do dia o espetáculo devia ser a coisa mais importante, os adeptos, o jogo jogado, e não a preocupação com os milhões, que também é importante, das televisões. A Liga Portuguesa e a Liga Espanhola, por exemplo, têm horários muito semelhantes. A Liga Espanhola tem quase sempre um jogo a começar às 2 da tarde. Em Portugal, maioritariamente, temos jogos a começar às 3, mas também tem a Liga Espanhola quase sempre um jogo a começar às 9 da noite. A maior parte das vezes, mais do que um jogo a começar às 9 da noite. O horário dos jogos é um problema assim tão grande? Ou melhor, que horário é que seria, no seu entender, um tal horário amigo das famílias? Miguel, vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Neste sábado tivemos o Sporting Benfica para a final da Taça da Liga. Um jogo apaixonante, com adeptos dos dois lados a querer ir ao jogo, apesar da limitação nas bancadas. Mas quer dizer, uma pessoa ir para a Leiria, de qualquer ponto do país, para ver um jogo às 8 da noite, ou fazer essa deslocação para ver o jogo, por exemplo, às 3 da tarde ou às 5 da tarde, parece-me que é diferente. As pessoas aproveitariam muito mais se os horários dos jogos fossem mais acessíveis. Eu não estou a dizer que não vai haver situações, ou possivelmente é muito difícil haver situações em que não hajam jogos às 8 da noite, até pela questão dos muitos jogos que os clubes jogam durante a época, mas deveria haver a preocupação de também favorecer jogos ao meio-dia, como acontece na Premier League, às 3 da tarde, às 5 da tarde, e se calhar o último jogo, sim, um jogo só, ser às 8 da noite. O que nós vimos fim de semana após fim de semana é, no caso, por exemplo, dos três grandes, então é gritante, que os jogos são, no máximo, dos máximos às 6 da tarde, ou às 9 da noite, ou às 8 da noite. E parece-me que para os adeptos, se tivessem a possibilidade de escolher, se fizéssemos um inquérito, se pudessem escolher entre ver um jogo ao meio-dia ou às 3 da tarde versus um jogo às 8 da noite, parece-me que isto faria todo sentido. Fora que eu entendo, só para terminar o raciocínio, eu entendo que durante a semana é impossível, até porque 90% dos adeptos trabalharão e portanto, terá de ser num horário mais tarde,
mas quer dizer, durante o fim de semana, sábado e domingo, era perfeitamente aceitável fazer os jogos ao longo dos dias. Claro que isto a nível depois de transmissões televisivas tem o seu impacto, poderá ter a sua quebra a nível de receita, mas parece-me que favoreceria o próprio futebol e o próprio espetáculo. Olhando aqui para o artigo que assina, diz também que é imprescindível acabar com a desconfiança em relação aos bilhetes dados às claques, esta é a expressão que utiliza, às claques, parceiros e amigos. Que desconfiança é esta que tem e se acha que isto de facto continua a acontecer com dimensão que deva preocupar quem liderar as instituições de futebol durante os próximos anos? Miguel, dou-lhe 2 exemplos, um mais antigo, um mais recente. O mais antigo é a Taça de Portugal deste ano, em que tanto os sites da Federação como dos clubes crasharam, era muito difícil arranjar bilhete, e de repente nos vários grupos de WhatsApp, nas várias conversas que se iam tendo, havia sempre alguém que tinha arranjado o bilhete através do patrocinador A e o patrocinador B e do convite da Federação ou do clube, e os adeptos comuns ficaram um bocadinho postos de parte. O exemplo mais recente basta-se ver na Taça da Liga. Tanto o Benfica como o Sporting tiveram, e os adeptos destes 2 clubes, tiveram dificuldade em adquirir os bilhetes de forma célere, transparente e que se fosse óbvio quem é que está a ficar com os bilhetes. Quer dizer, a sensação que dá aos adeptos que tentam comprar bilhetes para este tipo de finais e para este tipo de jogos, tem sempre a sensação de que existe um grupo de bilhetes, e diria que ainda elevado, que ficam algures num limbo e que são distribuídos depois por aqueles que dá mais jeito às instituições, seja clubes, seja à própria organização. E acho que deveria ser pensado um mecanismo de ser mais claro, a dizer vão ser disponibilizados aos clubes X bilhetes e o próprio clube dizer, eu dos X bilhetes eu quero ter a claque A ou quero ter a claque B, e não há problema nenhum disso, porque as claques são importantes para o próprio espetáculo, mas haver de forma clara a noção de quantos bilhetes são disponibilizados nos sites, de que forma é que eles estão a ser distribuídos. Porque parece-me que essa gestão não está a ser feita da forma mais transparente e talvez da forma mais organizada e correta. Falar ainda rapidamente sobre a estrutura da Liga Portugal, porque toca um pouco sobre isto no seu artigo. Diz que deverá deixar de estar no controle dos clubes para ser uma verdadeira instituição independente, autónoma e que proteja os interesses de todos os intervenientes do futebol português, com isto, claro, os adeptos. Como é que vê isto a acontecer? Os clubes afastariam-se por completo de um modelo que acaba por começar a desenhar aqui neste artigo? Eu, na minha opinião, acho que não deve desaparecer. A interação dos clubes é importantíssima e o feedback dos próprios clubes é importantíssima. Agora, não me parece correto que a Liga Portugal seja gerida por clubes, que sejam os clubes que são atores na própria peça a poder definir regulamentos, a poder definir regras, quando depois muitas vezes não as cumprem. Portanto, seria mais fácil, no meu entender, haver uma independência por parte da Liga, de ter os seus órgãos independentes. Os clubes, sim senhor, fariam parte de um órgão que fizesse parte dessa estrutura, mas para dar o seu apor sobre as situações que fossem ocorrendo. Mas não me parece, por exemplo, clubes estarem a fazer regulamentos sobre sanções de arbitragens ou sobre como resolver a questão de jogos em atraso. Não me parece, porque é definir coisas em causa própria, e não me parece que seja justo, nem me parece que seja a forma mais eficiente de tratar as coisas. Penso que se fosse uma estrutura mais autónoma, mais independente aqui dos clubes, poderia beneficiar toda a gente, poderia haver mais, iria reduzir muitas vezes as acusações que se vê nos jornais e nas televisões e nos Twitters e nas redes sociais em geral, as acusações de que há falta de transparência ou que A está a favorecer B, e portanto eu acho que seria importante e seria interessante pensar-se num modelo independente da própria Liga. António de Noronha Bragança, muito obrigado por ter estado connosco. É jurista e assina hoje em Observador.pt. Este artigo de opinião tem como título Carta Aberta ao Mundo do Futebol Português.
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.